Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal Além dos Sentidos. Hoje mergulharemos em um tema fascinante e pouco conhecido, que certamente nos fará repensar tudo o que achávamos saber sobre o apóstolo Paulo. Embora ele não tenha sido discípulo de Platão, viveu em um mundo saturado pelo pensamento grego. Sua teologia, embora nascida do encontro com Cristo e de raízes judaicas, dialoga, mesmo que implicitamente, com conceitos da filosofia grega. Alma, imortalidade, sabedoria, logos, dualismo, todos esses elementos surgem como sombras familiares, mas reinterpretadas à luz do Evangelho. Assim, o eco platônico em Paulo não é uma cópia, mas uma ressonância. Não é dependência, mas um cruzamento de caminhos. É a filosofia grega servindo, talvez a contragosto, como preparação para uma revelação mais profunda. Não é curioso como a verdade, às vezes, parece falar vários idiomas ao mesmo tempo. Paulo é uma figura liminar. Move-se entre a sinagoga e a ágora, entre o profeta e o retórico, entre o místico e o intelectual. E, nesse trânsito, ele não harmoniza as visões grega e judaica. As confronta, as subverte, nessa tensão, cria algo novo. Vamos nos aprofundar nesta poderosa ideia. Paulo como ponte entre dois mundos. Um homem que, sem pretender ser filósofo, fundiu o fogo profético do judaísmo com as estruturas mentais do helenismo, criando uma narrativa suficientemente mística, universal e paradoxal para abalar a alma de gregos e judeus. Convidamos você a ficar até o final e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Dê um like, isso nos ajuda muito. Mas, acima de tudo, esperamos que você se divirta com nosso conteúdo. Sem mais delongas, vamos começar. Conceitos como alma, logos, imortalidade ou sabedoria divina têm ecos platônicos que ressoam nos escritos de Paulo, como se o apóstolo afinasse sua teologia nas cordas de uma lira filosófica grega. Não que Paulo cite Platão, nem precisa, mas ao falar do homem interior, 2 Coríntios 4:16, da sabedoria do alto, 1 Coríntios 2:6-16, ou do corpo espiritual que ressuscitará, parece que ele bebe de uma taça que Platão já havia enchido séculos antes. Para Platão, a alma é imortal, preexiste ao corpo e busca libertar-se do mundo sensível para retornar ao mundo das ideias, onde reina a verdade absoluta. E em Paulo, encontramos uma alma que geme, desejando ser revestida de incorruptibilidade, 2 Coríntios 5:2-4, um anseio por partir e estar com Cristo, que é muito melhor, Filipenses 1:23, e uma compreensão do espiritual como eterno, em contraste com a corrupção do mundo físico. O logos, por sua vez, é um termo grego que, no platonismo e no estoicismo, representa a razão cósmica, o princípio ordenador do universo. Embora o termo apareça explicitamente no Evangelho de João, no princípio era o logos. A teologia paulina também gira em torno de uma sabedoria divina encarnada em Cristo. Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, mesmo sem usar a palavra logos, o Cristo de Paulo não é apenas um redentor. É a manifestação de uma razão divina que ilumina o coração humano além da lógica terrena. Assim, sem se declarar filósofo, Paulo torna-se uma ponte. Não elabora um sistema platônico cristão, isso virá séculos depois com Agostinho ou os padres alexandrinos, mas mescla elementos do helenismo com a experiência mística judaica. Nele, a sabedoria divina não é mais uma abstração contemplativa, mas uma pessoa crucificada, um paradoxo vivo que desconcerta tanto o sábio grego quanto o devoto judeu, 1 Coríntios 1:22-23. Quando Paulo fala de alma, sabedoria, imortalidade e do mundo vindouro, ele usa uma linguagem que Platão entenderia, mas com um sotaque profundamente judaico e messiânico. É como se a filosofia grega tivesse plantado perguntas, e Paulo chegasse com uma resposta inesperada, encarnada, escandalosa, mas luminosa. Uma ponte involuntária, entre Jerusalém e Atenas. Paulo não foi um filósofo sistemático, nem quis ser. Suas cartas não seguem a forma dos diálogos de Platão ou dos tratados de Aristóteles. Mas sua mente estava mergulhada no mundo grego. Era cidadão romano, falava e escrevia em grego, conhecia as cidades, templos e fóruns do império. E, mais importante, sabia falar ao coração do helenismo sem trair suas raízes judaicas. Esse hibridismo cultural não foi um desvio, mas a chave de seu sucesso.
Paulo não criou um sistema filosófico. Seu trabalho foi mais orgânico, uma integração de imaginários. Onde o grego buscava sofia, sabedoria, e o judeu pedia semeia, sinais, Paulo ofereceu uma cruz, loucura para uns, escândalo para outros, mas verdade para quem crê. A sabedoria de Deus, uma pessoa crucificada. Aqui está o cerne do paradoxo paulino. Em 1 Coríntios 1:22-23, ele escreve: os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. É uma frase devastadora. Nela, Paulo subverte duas tradições milenares. Para os judeus, a crucificação era sinônimo de maldição, Deuteronômio 21:23. Para os gregos, um Deus crucificado era absurdo, os deuses eram imortais e impassíveis. Paulo, porém, apresenta a cruz como o novo rosto da sabedoria divina. Não a sofia dos filósofos, mas uma sabedoria encarnada no sofrimento, na fraqueza, no inesperado. Uma sabedoria que, ao desafiar categorias humanas, as transcende. Cristo crucificado não é só uma doutrina, mas um gesto revolucionário. A divindade se revela na humilhação, não na glória. Enquanto Platão elevava o homem à ideia, Paulo apresenta um Deus que desce a dor humana, abraça-a e a transfigura. Verdade encarnada versus razão abstrata. Diferente dos filósofos gregos, que buscavam verdades pela razão, Paulo prega uma verdade revelada e vivida. Não teoriza sobre a alma, confronta-a com a graça. Não discorre sobre imortalidade, proclama uma ressurreição concreta. Em vez de convidar ao retiro contemplativo, chama a comunhão com um Deus que sofreu, morreu e ressuscitou. Essa não é uma sabedoria para ser observada à distância. É uma sabedoria que fere, transforma e exige mudança radical. Por isso, Paulo diz: a letra mata, mas o espírito vivifica. Sua mensagem não é doutrina fria, mas uma chama que incendeia corações. O germe do cristoplatonismo futuro. Embora Paulo não tenha construído um sistema filosófico, plantou sementes. Conceitos como o corpo como templo, a dualidade carne-espírito, a sabedoria oculta de Deus, a transformação da alma pelo conhecimento de Cristo, foram colhidos séculos depois pelos padres alexandrinos, como Clemente e Orígenes, e por Agostinho de Hipona, que articularam sistemas filosófico-teológicos inspirados em Platão. Mas em todos eles, Paulo é a raiz. Ele não organizou a biblioteca, mas trouxe os livros que originaram uma nova tradição intelectual. Por isso, podemos dizer que, sem saber, Paulo foi o pai espiritual do cristoplatonismo. Cristo crucificado não cabe na lógica do templo nem do liceu. É uma figura que desmantela toda a lógica e, por isso mesmo, cria uma nova lógica do amor e da redenção. Em vez de uma sabedoria que ascende ao mundo das ideias, Paulo nos mostra uma sabedoria que desce ao lodo humano para redimi-lo por dentro. E então, amigo, a pergunta que fica no ar é esta: uma verdade pode ser ainda mais verdadeira quando desafia todas as nossas expectativas racionais? Um diálogo não declarado. Paulo não foi discípulo de Platão, mas viveu em um mundo saturado por seu pensamento. Embora sua teologia nasça do encontro com Cristo e de raízes judaicas, ele não pôde evitar dialogar, mesmo que implicitamente, com conceitos da filosofia grega. Alma, imortalidade, sabedoria, logos, dualismo, todos esses elementos surgem como sombras familiares, mas reinterpretadas à luz do Evangelho. Assim, o eco platônico em Paulo não é uma cópia, mas uma ressonância. Não é dependência, mas um cruzamento de caminhos. É a filosofia grega servindo, talvez a contragosto, como preparação para uma revelação mais profunda. Não é curioso como a verdade, às vezes, parece falar vários idiomas ao mesmo tempo? O legado de Paulo na patrística, Agostinho e a sombra de Platão. Agostinho de Hipona. Se Paulo foi a semente, Agostinho foi o fruto maduro do cristoplatonismo. Em obras como Confissões e a Cidade de Deus, ele fundiu a teologia paulina com o neoplatonismo de Plotino. Alma e graça. Para Agostinho, assim como para Platão, a alma busca ascender ao divino.
Mas, seguindo Paulo, ele insiste que essa ascensão só é possível pela graça, não pela razão pura. Dualismo transformado. A dualidade platônica, mundo sensível versus mundo das ideias, torna-se em Agostinho a tensão entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. O Logos encarnado. Retomando Colossenses 1, 15 e 17, Agostinho vê Cristo como o Logos que ilumina toda a criação. Orígenes de Alexandria. Alegoria e ascensão da alma. Orígenes. Discípulo de Clemente de Alexandria, Orígenes levou o método alegórico de interpretação bíblica a novos patamares, inspirado tanto em Paulo quanto em Platão. Orígenes teorizou sobre um corpo ressuscitado espiritual, distinto da carne corruptível, uma ideia que mescla Paulo com Fedro de Platão. A purificação da alma. Para ele, como para Platão, a alma precisa purificar-se das paixões terrenas. Mas, seguindo Paulo, essa purificação só ocorre mediante Cristo, o Logos divino. Universalismo Hope. Influenciado pela ideia platônica de que toda alma retorna ao bem, Orígenes sugeriu que até mesmo os demônios poderiam ser redimidos, uma visão controversa, mas profundamente paulina em seu otimismo cósmico. Romanos 8, 19 e 21. Ironia histórica. Orígenes foi condenado como herege séculos após sua morte, mas suas ideias ecoaram em místicos como São Gregório de Nissa e até em teólogos modernos como Karl Rahner. Pseudo-Dionísio e o neoplatonismo místico. Pseudo-Dionísio, este autor misterioso, que se passou por Dionísio, o Areopagita, convertido por, sintetizou o neoplatonismo e teologia cristã de forma radical. A escada divina. Inspirado no banquete de Platão e na jornada paulina ao terceiro céu, 2 de Coríntios 12, 2, descreveu a alma subindo de forma mística rumo à luz divina. Teologia negativa. Assim como Platão via o bem como além da essência, Pseudo-Dionísio afirmou que Deus está além de todo conceito, uma ideia que ressoa com a sabedoria oculta de Paulo. Impacto. Sua obra influenciou São Tomás de Aquino, Mestre Eckhart e até a literatura renascentista. São Gregório de Nissa, a beleza infinita. Gregório de Nissa. Irmão de São Basílio, Gregório combinou platonismo e paulinismo em uma teologia poética. Epectasis. Desenvolveu a ideia de que a alma nunca para de crescer na contemplação de Deus, um eco do eros platônico, mas transformado pela noção paulina de correr para o alvo. Filipenses 3:14. Resgate do corpo. Apesar de platonizante, manteve a ênfase paulina na ressurreição corporal, evitando o dualismo radical. João Escoto Erígena, o último neoplatônico. Erígena. Este filósofo medieval levou a síntese platônico-cristã a extremos ousados. Deus como nada. Inspirado em Paulo, nele vivemos, nos movemos e existimos, e no neoplatonismo, descreveu Deus como transcendente até ao ser, uma ideia que antecipou o existencialismo. Unidade cósmica. Para ele, como para Platão, toda a realidade emana de Deus e retorna a ele, mas com Cristo como eixo. Filosofia como preparação para o Evangelho. Como Paulo, esses pensadores não copiaram Platão, mas usaram sua linguagem para expressar verdades cristãs. O próprio Agostinho escreveu: a verdade, onde quer que esteja, pertence ao Senhor. Nesse sentido, a filosofia grega, como um pedagogo para Cristo, confronte com Gálatas 3:24, preparou o mundo para ouvir o Evangelho em categorias familiares, mas transformadas pela cruz. Pergunta final. Será que, hoje, a filosofia moderna, existencialismo, fenomenologia, etc., poderia servir de nova agora para anunciar Cristo de forma relevante? Gostou? Dê um like, comente suas reflexões e não esqueça de seguir para a parte 3. Para Orígenes, a alma humana preexistia à sua encarnação e caiu na matéria por seu afastamento de Deus. Essa ideia, próxima da visão platônica da alma como exilada do mundo das ideias, não foi totalmente aceita pela Igreja posterior, mas mostra como alguns cristãos levaram a sério o esquema ontológico platônico. O destino final da alma era voltar a Deus, num processo de apocatástase, restauração universal. O interessante é que Orígenes combinou essa visão com uma interpretação profundamente bíblica do amor de Deus. Não era uma filosofia de fuga, mas uma pedagogia divina. A alma devia ser purificada para contemplar Deus face a face, como numa versão cristã do banquete de Platão. Agostinho de Hipona, do platonismo ao cristianismo místico.
Santo Agostinho, século IV, é talvez o maior expoente dessa fusão. Ele mesmo confessou ter sido resgatado do ceticismo e do desespero pela filosofia platônica, em especial pelo neoplatonismo de Plotino. Nas Confissões, diz que os livros dos platônicos o levaram a descobrir que o divino não era corpóreo, mas espiritual. Agostinho adotou a ideia de que a alma só encontra repouso no eterno e desenvolveu uma teologia interior. A verdade habita no interior da alma, e a conversão é uma ascensão do mundo sensível até Deus. Porém, Agostinho também marcou diferenças cruciais. Para ele, a encarnação de Cristo não é uma mera revelação da verdade, mas um ato de amor que redime a humanidade caída. A graça, não apenas a razão, é necessária para a ascensão da alma. A jornada da alma rumo a Deus não é um exercício de sabedoria, mas uma peregrinação de fé e humildade. Assim, Agostinho usou a estrutura do pensamento platônico, a alma, o mundo eterno, a iluminação, mas a preencheu com conteúdo bíblico, criação, queda, graça e redenção. O neoplatonismo cristão, de Plotino ao pseudo-Dionísio. Plotino, século III, foi o grande sistematizador do neoplatonismo. Sua visão da realidade como uma hierarquia descendente a partir do Uno, fonte inefável de todo ser, influenciou profundamente o pensamento cristão. Autores como Pseudo-Dionísio Areopagita, um místico cristão que escreveu sob um pseudônimo apostólico, reinterpretaram essa visão. Em suas obras, Deus é o Uno que transcende todo o conhecimento, uma luz tão intensa que é percebida como escuridão. A teologia negativa, dizer o que Deus não é, torna-se caminho espiritual. Esse pensamento, profundamente platônico, influenciou a mística medieval, de Mestre Eckhart a Tomás de Aquino. Dionísio também concebeu o universo como uma cadeia hierárquica, celeste e eclesiástica, estrutura platônica em que tudo flui da unidade para a multiplicidade e aspira a retornar à fonte. Mas o centro dessa visão não é uma ideia impessoal, mas o Deus trinitário revelado em Cristo. Platão no berço do cristianismo. Poderíamos dizer que Platão esteve presente no berço do cristianismo filosófico, ainda que em silêncio. Seus conceitos, alma imortal, mundo inteligível, sabedoria transcendente, jornada rumo ao eterno, ecoaram nas aspirações do cristianismo primitivo. Paulo, sem nomeá-lo, abriu portas que teólogos e filósofos cristãos ousaram cruzar. Mas essa influência não foi servil. Foi criativa, crítica e fecunda. A fé cristã não adotou o platonismo passivamente, transformou-o por dentro. O eterno deixou de ser uma ideia e tornou-se uma pessoa. O inteligível fez-se carne. O divino encarnou-se na história. Assim, o cristianismo pegou emprestado o mapa de Platão, mas caminhou para um destino muito diferente. Não é fascinante como a filosofia pode ser a antessala do mistério? O Messias esperado, rei, guerreiro, restaurador. Para entender a jogada de Paulo, é preciso lembrar o que os judeus esperavam do Mashiach, um descendente de Davi, que governaria de Jerusalém, que derrotaria os inimigos de Israel e restauraria a glória do reino, independência política, pureza religiosa, bem-estar social. Era uma figura nacional, militar e política. O Messias deveria triunfar neste mundo, não morrer numa cruz romana como um criminoso desonrado. Sob essa ótica, Jesus era um fracasso messiânico. A cruz não era só dor, era humilhação, deslegitimação total. Como diz Deuteronômio 21:23, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Não era o final glorioso esperado do enviado de Deus. A grande inversão paulina, do fracasso ao triunfo. Paulo fez algo radical, transformou o fracasso em vitória, a cruz em trono, a morte em coroação. Jesus não perde, vence morrendo. Mas não vence Roma ou os inimigos de Israel, vence o pecado, a morte e o poder espiritual do mal. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição por nós, Gálatas 3:13. Essa é uma reinterpretação radical do messianismo judaico. O Messias já não é só para Israel, mas para todas as nações. Sua vitória não é geopolítica, mas espiritual, cósmica, escatológica. Paulo não adaptou o conceito, deslocou o paradigma. O Messias não restaura o reino de Davi,
inaugura o reino de Deus.